Senhoras deputadas, senhores deputados, senhora Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestrutura do Governo Regional dos Açores, doutora Berta Cabral, muito bom dia, doutora Berta Cabral, muito gosto em vê-la. Tenho muitas saudades suas, dos tempos que passamos aqui na Assembleia, enquanto aqui esteve a servir como deputada e agora nos reencontramos nesta situação. Seja bem-vinda à Comissão à distância. Senhora Secretária Regional, vamos começar então a nossa audição. O modelo é simples, é pergunta dos grupos parlamentares e resposta da Senhora Secretária Regional. O primeiro grupo que inicia, dispõe de 5 minutos, é o grupo parlamentar do Chega e é a Senhora Deputada Ana Martins. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, doutora Berta Cabral, cumprimento-a, agradeço por estar presente aqui nesta audição. Hoje trazemos aqui o projeto de lei número 95 do PCP, que parte de facto de um problema real, as dificuldades sentidas pelos residentes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira no acesso ao subsídio social de mobilidade. Mas importa dizer que identificar corretamente um problema não legitima uma resposta simplista e estruturalmente perigosa. No entender do Chega, estamos perante aqui um projeto de lei que não resolve o problema dos preços elevados das viagens aéreas, limita-se a alterar o momento de pagamento de subsídio, transferindo o ónus financeiro do cidadão para o Estado, sem qualquer controle efetivo sobre a formação das tarifas. Na prática, cria-se aqui um mecanismo de subsidiação indireta e automática às companhias aéreas, incentivando preços inflacionados pagos com dinheiros públicos. Neste contexto, este projeto de lei do PCP, aqui hoje apresentado, opta por uma resposta politicamente mais fácil, mas tecnicamente frágil e socialmente injusta. Mas, no artigo 2, a linha B do ponto 2º, estabelece o valor máximo da taxa de emissão de bilhete para efeitos de elegibilidade de 30 euros. Pois bem, fixar administrativamente um limite de 30 euros à taxa de emissão de bilhete não é regulação eficaz. É criar um critério artificial que o Estado não consegue controlar e que o mercado facilmente contorna. Num setor liberalizado e competitivo como a aviação, este tipo de norma não reduz preços, apenas penaliza os residentes das regiões autónomas que veem o seu bilhete deixar de ser elegível por razões puramente administrativas. Aliás, o Estado não deve tentar controlar componentes comerciais do preço, deve garantir sim que o cidadão paga apenas o valor final justo através de um sistema simples, transparente e direto. Esta norma traduz uma visão estatizante da economia, típica de quem acredita que o Estado pode controlar administrativamente componentes comerciais num mercado liberalizado. Não resolve o problema, não baixa preços e cria apenas uma ficção administrativa que penaliza os residentes das regiões autónomas. É a velha tentação de substituir soluções estruturais por controle burocrático, com resultados que todos conhecemos. Para além, só queria referir que desde a criação do subsídio social de mobilidade, o Chega tem sido coerente, firme e consistente na defesa de um princípio essencial, que a mobilidade não é um privilégio, é sim um direito fundamental decorrente da continuidade territorial, trata-se de um instrumento central de coesão territorial, que visa compensar desigualdades permanentes resultantes da insularidade e do afastamento geográfico. O subsídio social de mobilidade não pode, nem deve, ser tratado para desrespeitar a economia de mercado, nem como um benefício acessório, facultativo ou condicionado à capacidade financeira dos cidadãos. Fixar tetos administrativos em mercados concorrenciais é um reflexo ideológico antigo. O Estado finge que controla, o mercado adapta-se e quem perde é o cidadão. É um intervencionismo disfarçado que não resolve problemas, cria novos. Estamos perante aqui uma proposta que achamos que ainda é mais grave, porque sabemos que não existe aqui um quadro de cooperação institucional estável, leal, entre o Governo da República e o Governo Regional dos Açores, mas isso não, por isso temos vindo a assistir a sucessivos atrasos, alterações unilaterais de regras, portarias publicadas sem diálogo prévio e uma constante responsabilização do Estado. Estamos perante situações que para o Chega tem mostrado a incapacidade do Governo Regional em defender os interesses da região junto de Lisboa. Este projeto ignora este historial, ignora o respeito institucional, ignora a fragilidade negocial do Governo Regional e, ao fazê-lo, condena os açorianos a continuarem dependentes de um sistema que já provou falhar.
Por isso, doutora Berta Cabral, gostaria de perguntar se pode o Governo Regional afirmar que este projeto protege os residentes, se não existe aqui como não existe aqui um único mecanismo que impeça as companhias aéreas de aumentar os preços quando o Estado passa a pagar diretamente o subsídio, e se admite que este modelo pode resultar numa subsidiação indireta e automática às companhias aéreas, que são financiadas com dinheiros públicos, e como é que a doutora Berta Cabral pode explicar de forma concreta como é que o Estado consegue fiscalizar e impor um limite de 30 euros numa taxa comercial praticada livremente, se nós estaremos aqui a excluir um bilhete de subsídio, mesmo que o preço final seja razoável, penalizando o residente por um critério meramente administrativo. E para finalizar, doutora Berta Cabral, gostaria que o Governo Regional considerasse se é função do Estado controlar componentes comerciais do preço no mercado liberalizado, em vez de garantir que o cidadão paga apenas o valor justo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Secretária Regional, então, para responder, eu se calhar são 5 minutos que tem à sua disposição. Se calhar aos 4 digo-lhe qualquer coisa para ter noção do tempo, não? É melhor. Sim, agradeço porque não estou a controlar. Isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde logo um cumprimento especial ao Dr. Miguel Santos e agradeço também as referências que fez. A todos os outros deputados, é com muito gosto que aqui estou, cumprimento todos, seja todos um bom ano e espero que tenhamos aqui um momento de esclarecimento e de reflexão. A Sra. Deputada Ana Martins, do Chega, coloca aqui um conjunto de questões que eu já lá vou, mas gostaria de lembrar que nos Açores tem havido sempre uma grande unanimidade entre todos os partidos políticos naquilo que diz respeito à forma como nós encaramos o subsídio social de mobilidade. Desde o início, desde 2015, tem sido isto uma grande conquista, sem dúvida nenhuma, dos residentes insulares, depois da liberalização do espaço aéreo, sobretudo dos aeroportos de São Miguel e Terceira, no nosso caso, que nós almejamos todos que se pague apenas o valor líquido da passagem, aquilo que também se chama Maxfer. E, portanto, nós temos todos, desde o início, na Assembleia Regional, tido essa preocupação de aprovar inúmeras resoluções e inúmeros debates sobre a necessidade de não penalizar os residentes com o pagamento do total da passagem. E nós queremos ir nesse caminho, e é por isso que, ultimamente, tem havido algumas alterações a este modelo, ao modelo que vigora desde 2015, e que estamos todos alinhados para que se passe a essa fase. Dito isto, eu julgo que a Sra. Deputada do Chega se conhece as posições do seu partido aqui na região autónoma dos Açores, que votou ainda a última alteração que nós fizemos de uma proposta de lei a apresentar à Assembleia da República, que foi aprovado por unanimidade, inclusivamente pelo Partido Chega, claro, porque o que nos une aqui é muito mais do que aquilo que nos pode separar no dia a dia. E, portanto, em termos de funcionamento, nós queremos chegar a um momento em que seja possível, tecnicamente e financeiramente, poder pagar apenas o líquido e queremos, desde sempre também, eliminar o teto de 600 euros, porque, efetivamente, é um teto muito limitado, sobretudo em época alta e épocas festivas, em que facilmente se ultrapassa esse valor. E, portanto, nós queremos, efetivamente, e temos demonstrado, e isso é uma divergência, que por acaso é vertida neste diploma. Este diploma do PCP, e o PCP não tem representação na Assembleia Regional, é um diploma que vai ao encontro daquilo que é, digamos, a opinião generalizada dos açorianos, que é o que toda a gente gostaria, é pagar o líquido e é não ter os 600 euros. Teoricamente, poderíamos dizer que estamos todos de acordo. O problema é operacionalizar. E nunca nenhum partido que faz este tipo de propostas diz como é que se operacionaliza. E quem teve, de facto, o trabalho de estudar isto a fundo e perceber as várias hipóteses de operacionalização do subsídio social de mobilidade foi o grupo de trabalho que foi constituído pelo Governo da República atual, e tem esse mérito, que juntou à mesma mesa um conjunto de entidades relacionadas com o regulador, com as entidades tributárias,
com os Açores, a Madeira, o Ministério das Infraestruturas, o Ministério das Finanças, etc., para estudarem isto. E o Governo chegou a um trabalho que é esse que agora tem sido declinado, digamos assim, em iniciativas legislativas, algumas das quais nós concordamos e com outras parcialmente não concordamos. Mas lá chegaremos. Agora, em relação a esta proposta que está aqui presente... Estamos nos 4 minutos, Secretário-Geral. Em relação a esta proposta, nós não podemos concordar com ela, porque ela não diz como é que se operacionaliza. Nós concordamos com o objetivo, mas não concordamos porque não está lá a forma de operacionalizar isto. Basicamente é assim. Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. É o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado. São 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Sra. Secretária Regional, doutora Berta Cabral, que com muito gosto a acolhemos nesta comissão, numa casa que também é sua, e agradeço desde já a disponibilidade e também a forma escorreita como fez a sua primeira intervenção. Eu tenho, sempre que fiz intervenções no quadro desta apreciação que estamos a fazer, centrada a discussão em algo que para nós é absolutamente claro e que deve ser vincado. Nós estamos a apreciar uma proposta do PCP referente ao subsídio de mobilidade, a uma proposta de modelo diferente, que nada tem a ver, quer no momento em que deu a entrada e está em apreciação, com aquilo que são as discussões da nova plataforma que estamos a encetar e que iremos aprofundar nas próximas semanas, e isso é crucial, porque em muitas intervenções tem havido aqui uma mistura dos dois momentos, das duas propostas, e que, do nosso ponto de vista, não só não esclarece, como não abona a favor da apreciação do PCP, que é isso que está em causa. Ora bem, esta proposta do PCP, no fundo, e grosso modo, atira para os operadores, para as companhias aéreas, a responsabilidade de verificação da elegibilidade dos passageiros para poderem aceder ao subsídio social, à tarifa do subsídio social de mobilidade, e também atira para estas companhias a responsabilidade, nomeadamente, de verificar se após a viagem, se a própria viagem se concretizou, e só após essa verificação, do ponto de vista até formal e legal, é que poderiam reclamar junto do Estado os valores devidos. Nós ontem tivemos oportunidades de ouvir 3 companhias aéreas, a EasyJet, a Azores Airlines e a TAP Air Portugal, e foram peremptórias, como é evidente, em não querer assumir esta responsabilidade que cabe ao Estado de fazer a pré-qualificação e a verificação da elegibilidade dos passageiros e também não quererem ter a responsabilidade de serem corresponsáveis com questões fraudulentas, com a fraude e com outras práticas criminais. Também esta proposta, tal como é apresentada, do nosso ponto de vista, exclui completamente as agências de viagem deste procedimento e deste processo, digamos, das passagens aéreas, porque as agências de viagem são um elemento muito importante na indústria e nesta mecânica comercial e, naturalmente, que esta proposta, como é feita pelo PCP, do nosso ponto de vista, automaticamente deixa de fora as agências de viagem e isso, para nós, é um motivo de preocupação, ademais, porque, como foi referenciado ontem pelo senhor representante da, salvo erro, da TAP, cerca de 60% daquilo que são as passagens adquiridas nas regiões autónomas para virem ao continente são efetuadas através das agências de viagem e, portanto, há aqui um elo importante desta economia que não pode ser negligenciado. Também uma nota que para nós é muito importante. Quer o PSD Açores, quer nós próprios deputados eleitos pelo PSD na Assembleia da República, sempre tivemos uma posição muito clara e muito cristalina sobre essas matérias. Nós sempre fomos contra a imposição de um teto máximo, pelas razões de dificuldade que a senhora Secretária e bem também aludiu na sua intervenção anterior, e também nós fomos sempre muito claros que o nosso objetivo é toda esta plataforma digital e outras melhorias têm que conduzir a uma situação final em que o utilizador, em que o açoriano que quer viajar, no máximo pague aquilo que está como tarifa máxima, no nosso caso,
Açores Continente, 119 euros. Sempre fomos claríssimos e mantemos essas posições. Também uma nota que para nós é muito importante, nós vemos hoje o Partido Socialista muito empenhado nesse processo, muito interessado em resolver, mas na verdade, e de facto eu já tenho algumas legislaturas de experiência e ao longo delas, nos cerca de 8 anos em que o Partido Socialista esteve no governo, alguns com maioria absoluta, eu tive a oportunidade de questionar diversas vezes, está documentado, o meu caríssimo amigo Dr. Pedro Nuno Santos, enquanto ministro na altura com a pasta, quando é que ele revia este modelo, porque o modelo era dinâmico e estávamos praticamente uma década sem revisão. Ora, nunca houve resposta, nunca se mexeu uma palha e não deixa de ser curioso o interesse momentâneo e empenhado que agora demonstra. Por isso, em súmula, a minha pergunta, Sra. Secretária, é, em relação a este diploma em concreto, proposta do PCP, qual é o entendimento da perigosidade se ele viesse levianamente a ser aprovado como está e atendendo àquilo que as próprias companhias, nomeadamente a EasyJet, disse ontem, que se a ser este o caso, era uma forma de imediatamente abandonar, no caso, a Madeira e, portanto, isto funcionaria como um elemento que poderia ser desincentivador das companhias continuarem ou até quererem passar a voar para o nosso destino. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Muniz, terminou. Vamos então ouvir a Sra. Secretária Regional, doutora Berta Cabral, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, agradeço a sua intervenção e queria, naturalmente, indo à pergunta e dando uma resposta um pouco mais circunstanciada, lembrar que este sistema vigora, como referiu, desde 2015, portanto teve mais de 10 anos, teve mais tempo e oportunidade de ser revisto e só agora é que efetivamente está a trabalhar a sério, a fundo e com responsabilidade na alteração do modelo, que tendencialmente terá que evoluir até chegar ao objetivo que nós todos pretendemos. É assim que nós encaramos isto. Foi debatido no grupo de trabalho a possibilidade de haver soluções técnicas, de haver soluções de crédito às companhias aéreas, de envolver naturalmente instituições financeiras que o possam fazer. Não foi possível fazer de uma só vez, chegar a acordo, mas lá chegaremos. Porque nenhuma reforma deste tipo de sistema se faz contra as companhias aéreas. Nós não precisamos ter um subsídio social de mobilidade se nós não tivermos companhias aéreas. E nós precisamos das companhias aéreas porque nós não temos outra alternativa de transporte e isto tem que ser bem sublinhado, porque eu às vezes penso que as pessoas não concebem, não realizam verdadeiramente aquilo que está em causa. Nós não temos alternativa. Nós temos que sair dos Açores, seja por questões de saúde, de educação, de apoio familiar, de qualquer circunstância da vida de cada um, de avião. E esse avião também não se passa, não vamos prever, nem podemos prever isso com 6 meses de antecedência, nem com 3 meses de antecedência, às vezes nem com uma semana de antecedência. Às vezes é no próprio dia, no dia seguinte que nós temos que viajar. E tudo isto são circunstâncias que eu gostava que a nível nacional se compreendesse bem, porque uma coisa é fazer viagens de lazer ou de férias e planear isso, outra coisa é o nosso dia-a-dia e o nosso relacionamento com o resto do país, com o resto do nosso país. Nós somos cidadãos iguais a qualquer outro cidadão português que reside no território continental. E, portanto, a nossa capacidade de chegar ao resto do nosso país tem que ser uma capacidade imediata, fácil, flexível, acessível e todos nós temos que ter essa prerrogativa e essa capacidade. Os que têm mais rendimento e os que têm menos rendimento. E, portanto, para que os de menos rendimento não fiquem prejudicados, nós todos, mas não há um partido que não concorde com isso, todos concordamos que se deve pagar no máximo a tarifa líquida. Para lá caminhamos, mas pelo menos já demos passos muito significativos, não há dúvida nenhuma sobre isso, com algumas coisas que nós concordamos, mas já se deu passos muito significativos, e isso tem que ser sublinhado. E, portanto, isto era só para apoiar a sua intervenção inicial, porque é aquilo que nós sentimos, e essa forma quase emocional de referir isto, é porque nós sabemos o que é que isso custa todos os dias. O subsídio, a insularidade não se resolve só porque nós queremos, resolve-se com ações concretas. E essa é uma ação concreta que tem que ser resolvida para poder corresponder àquilo que nós sentimos em termos de isolamento.
Portanto, respondendo à questão, e eu dizia, e vou continuar essa linha, isto não pode ser feito contra as companhias aéreas, tem que ser feito com as companhias aéreas. Então tem que ser encontrado um sistema técnico, financeiro, que as companhias aéreas aceitem, que recebam no imediato o total do tarifário, sendo certo que uma parte deve ser paga pelo residente e a outra parte deve ser paga em simultâneo por alguma instituição de crédito ou algum mecanismo creditício que faça esse pagamento. Não conseguimos ainda chegar a ele. Foi aventado durante o grupo de trabalho, mas percebo que são soluções bem mais sofisticadas, que envolvem outras entidades e, portanto, um passo de cada vez. E portanto, Sr. Deputado, concretamente, é muito perigoso, porque as companhias estão desmotivadas de continuar a voar para os Açores, principalmente as companhias que não sentem essa obrigação e essa ligação com o Estado de confiança para poder aceitar qualquer tipo de situação. Mas eu também acho que não é só porque há duas companhias públicas que essas devem ser obrigadas a aceitar. Elas trabalham num mercado de concorrência e também não devem aceitar. Ficar na dependência de um pagamento que, como se viu em relação às Canárias, pode ser muito postecipado. Portanto, tem que ser encontrado primeiro esse mecanismo financeiro, para depois se resolver, porque nós não podemos fazer isso contra as companhias aéreas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. Vamos ouvir agora o Sr. Deputado Francisco César, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que também se encontra à distância, mas perto, com certeza. Perguntava se o Sr. Deputado podia falar para termos a certeza que estamos a ouvir. Posso sim, saber se está-me a ver e está-me a ouvir. Pronto, está perfeito, Sr. Deputado. Faz favor, dispõe de 5 cumprimentar minutos. o Sr. Presidente, as senhoras e os Srs. Deputados, cumprimentar também a Sra. Secretária Regional, agradecer a sua presença. Sra. Secretária Regional, eu vou começar exatamente onde terminou. A Sra. Secretária Regional, nós não queremos afastar as companhias aéreas, nada mais de acordo, Sra. Secretária. O problema é que restam poucas companhias aéreas, pois este modelo já afastou a EasyJet e este modelo também já afastou a Ryanair, que anunciou ontem que as negociações com o Governo Regional para voar para os Açores, para a região autónoma dos Açores, estavam terminadas do ponto de vista das acessibilidades. E, portanto, resta a TAP, resta a SATA, que são duas companhias de bandeira que, por obrigação, ainda voam para os Açores. Eu vou dar muito rapidamente a minha opinião sobre este modelo. Este modelo foi estrutural, foi essencial, foi uma parceria entre o governo do Partido Socialista dos Açores e o governo da República, de Passos Coelho, liderado na altura a pasta pelo seu ministro Pires de Lima, e que trouxe vantagens enormes. Vantagens porquê? Porque os preços ficaram mais baratos, tivemos mais companhias aéreas num determinado modelo, num determinado tempo. Com o tempo nós começamos a perceber que o modelo envelheceu. Companhias aéreas que se foram embora e o preço médio subiu, basta ver o relatório do grupo de trabalho. E, portanto, este modelo tem que ser alterado, tem que ser melhorado. O que está a ser feito são remendos. Eu tive em várias reuniões no passado, exatamente no sentido de o melhorar, mas aquilo que percebemos é que, neste momento, para os residentes é muito complicado e, portanto, ele tem que ir num determinado sentido. Há duas hipóteses. A primeira é termos uma tarifa fixa, que, aliás, o Governo Regional da Madeira anunciou há pouco que isso iria acontecer a meio do ano. Eu gostava de perceber porque é que iria acontecer a meio do ano este modelo de tarifa fixa, o que é que aconteceu entretanto, e o Governo Regional, pelos vistos, não tem esse conhecimento. E, portanto, o que é que aconteceu? Há essa hipótese. Esse modelo também pode afastar as companhias aéreas, é preciso perceber como é que ele é negociado, e há um terceiro modelo, que é o modelo das Canárias, que é o modelo de uma comparticipação a cerca de 75% às companhias aéreas. Estas companhias aéreas que estamos a falar não voam neste momento para os Açores, portanto não seriam afastadas, mas elas voam para as Canárias e já têm os sistemas informáticos adaptados às Canárias. E nós conhecemos o exemplo das Canárias. Nós podemos melhorar o modelo, inclusive no tempo de comparticipação do Estado e de reembolso do Estado às companhias aéreas. Neste momento a proposta do Partido Socialista vai exatamente neste sentido. Primeiro, eliminar qualquer tipo de teto. Segundo lugar, avançarmos para um modelo ou de tarifa fixa, mas um modelo de tarifa fixa que permita
que haja competitividade de modelo, atrair mais companhias aéreas, ou um modelo que já cria atratividade, que é o modelo das Canárias, cerca de 75%. E eu queria saber se a senhora secretária regional partilha desta opinião do Partido Socialista de enverdarmos por este caminho, sendo certo que este modelo que nós percebemos tem enormes ineficiências, e aquilo que aconteceu, e que foi esse o motivo pelo qual não se fez nada até há pouco tempo, é de que mudar para pior não vale a pena. E mudar para ter um teto máximo, e agora, inclusive, a obrigatoriedade das contribuições para a Segurança Social e para o Estado como contrapartida, como um negócio, uma relação transacionável entre um açoriano e o Estado português, que é isso que o Primeiro-Ministro ainda há cerca de uma semana reiterou, que não nos parece bem. O que está a acontecer é que nós estamos a perder direitos em vez de os ganharmos. E o Governo Regional partilha disso, não tivesse apresentado uma proposta de lei na Assembleia Legislativa. E, portanto, queria saber se a senhora secretária partilha de nós enverdarmos por esses dois caminhos, ou de uma tarifa fixa num modelo substancialmente diferente, ou então o modelo mais das Canárias. Último ponto, senhora secretária. Esta proposta do PCP não é um fim, é um princípio. Ela foi votada na generalidade. Estamos agora na especialidade. Ela pode ser alterada no sentido de incluir aquilo que cria problemas, desde a inclusão das agências de viagens e a operacionalização da mesma. Nós estamos a trabalhar numa proposta de lei. O Governo Regional, ainda há pouco tempo, também apresentou uma proposta de lei que podia ter incluído, por exemplo, o fim dos tetos de 600 euros e estaríamos pelo menos um dos problemas resolvidos, para além do primeiro que assim colocou. Muito obrigado, Sra. Secretária. Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Foi perfeitamente audível. Senhora Secretária Regional, para responder, faz favor. Sim, muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Francisco Serra, cumprimento. Talvez até pudéssemos estar aqui lado a lado e simplificava a questão das comunicações, mas de qualquer forma foi perfeitamente audível e vou tentar responder às questões que colocou. Em primeiro lugar, sobre as suas considerações iniciais, eu gostava de lembrar que o sistema vigora desde 2015 e, portanto, o Partido Socialista esteve no governo até há 2 anos atrás. Se não o alterou, deve perguntar ao seu partido porque é que não o alterou. Se não fizeram propostas na Assembleia Legislativa Regional para o alterar quando o governo era socialista na região e socialista na República, também saberá com certeza as razões por que não o fizeram. Eu não sei. E, portanto, sobre estas considerações gerais, eu queria ainda lembrar uma coisa que não foi falada. É que em 2019 foi aprovada, estava eu na Assembleia da República, a Lei 105/2019, idêntica a esta do PCP, foi aprovada, nunca foi regulamentada pelo Governo do Partido Socialista e acabou por ser revogada. Portanto, esta situação, é bom ter memória, esta situação foi, no tempo do Partido Socialista no governo, colocada nos mesmos termos em que está a ser colocada agora, foi aprovada e foi automaticamente metida na gaveta, não foi regulamentada nem foi aplicada, porque não era possível, porque era contra as companhias aéreas. Não tenham dúvidas sobre isso. A razão é a mesma, a situação mantém-se. Por isso é que eu continuo a dizer que tudo o que se fizer tem que ser feito com todos os interessados, com todos os players do setor. Agências de viagens, companhias transportadoras. Não podemos fazer isto unilateralmente só porque queremos, mas podemos trabalhar progressivamente para alcançar. E progressivamente o nosso objetivo é muito claro, é pagar a tarifa que está fixada dos 119 euros. E essa tarifa já decorre do trabalho deste Governo Regional, deste Governo Regional, deste Governo da República, que passou de 134 euros para 119 para os residentes nos Açores e passou os estudantes de 99 euros para 79 euros. E isto é fruto desse trabalho conjunto já da plataforma com os Açores, com a Madeira e com todos os outros intervenientes nacionais nesta matéria. Portanto, há ganhos significativos que não se pode esquecer, que passou de 134 para 119. Há ganhos significativos já de alterações deste modelo. Este modelo, ao criar a plataforma, coloca nas mãos dos residentes um instrumento que simplifica, desburocratiza e é bastante
diferente daquilo que era antes. Não vão para as filas dos CTTs, que era um problema que todos nós diariamente ouvimos, reclamações sobre o tempo que perdiam lá. Nessa matéria é mais um ganho significativo, que nós não podemos esquecer. A plataforma não é perfeita, nós não concordamos com 2 aspectos da plataforma, é verdade. Democraticamente afirmamos isso, sem problema nenhum, somos partidos democráticos, apesar de ser o mesmo partido nos Açores e na Madeira e no continente, mas nós damos a nossa opinião porque, em primeiro lugar, nós defendemos os interesses dos Açores e dos açorianos, e isso vai estar sempre na primeira linha. E, portanto, nós consideramos que o caminho que está a ser feito é um caminho progressivo, seguro, com ganhos consideráveis, porque poderia enumerar muitos outros ganhos, desde as tarifas económicas estão todas envolvidas já neste processo, os estudantes não têm limite de idade, o reembolso antes de fazer a viagem é extremamente significativo, porque pode comprar agora e logo de seguida pedir o reembolso, independentemente de quando é que vai fazer a viagem. E, portanto, agora, se me disser assim, a pessoa, apesar de ser 2 horas, 3 horas ou 24 horas, tem que pagar a viagem, isso nós não concordamos, nós queremos que isso evolua, para que não haja esse ato de tempo, para que no momento em que se compra, já cada um paga a sua parte. Os residentes pagam a sua parte, são os 119 euros, aquilo que chama a tarifa fixa, e os estudantes e o Estado paga a sua parte, porque é o Estado que compete pagar aquela parte. E, portanto, o caminho está traçado e o caminho é progressivo e tem todas as condições, agora que há este instrumento fundamental, que é uma plataforma que hoje em dia não se concebe que não exista para tratar de assuntos desta natureza, lá chegaremos. E, portanto, com o modelo das Canárias, está mais do que visto que as Canárias devem mais de 1 milhão de euros às companhias aéreas. E, portanto, qual é o interesse que uma companhia que sabe disto vai aceitar uma alteração do modelo? Nós, como eu dizia, não queremos fazer contra as companhias aéreas, então temos que encontrar um mecanismo técnico e financeiro que permita consertar todas as posições e encontrar uma solução que satisfaça os residentes, que é pagar os 119 euros no momento de compra. E eu espero chegar lá, porque esse é o objetivo. Aliás, mal seria se não fosse, porque a região autónoma dos Açores já deu o exemplo com a tarifa Açores. Que a tarifa Açores, o residente paga apenas o líquido, os 60 euros da tarifa. Não paga a parte do Estado, não faz crédito ao Estado. E, portanto, nós sabemos isso. Claro que aqui só temos uma companhia, é mais fácil. Não queremos afastar as outras companhias que voam para os Açores? Claro que não. E por isso mesmo vamos tentar que este processo, que esta plataforma, que este mecanismo evolua para, no final do dia, atingir aquilo que nós queremos, que é o pagamento apenas dos 119 euros no momento da compra. Obrigada. Sim, senhora Secretária Regional, está dito. Vamos agora ouvir a senhora Deputada da Iniciativa Liberal, Marta Patrícia Silva. Senhora Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também à Sra. Secretária Regional, Dra. Berta Cabral, a sua participação nesta comissão e dizer, Sra. Secretária, que ele tenha perfeita consciência de que a região autónoma dos Açores é uma das regiões mais pobres do país e por isso preocupa-nos bastante o esforço que os açorianos têm que fazer para, no fundo, suportar este custo do bilhete de forma adiantada, não é? Ou seja, sem reembolso, comprometendo desta forma a continuidade territorial e a mobilidade dos açorianos. Neste sentido, gostava de ver, nós da Iniciativa Liberal gostávamos de ver uma agilização muito rápida daquilo que é, então, aqui o pressuposto da tarifa fixa, de forma a diminuir o esforço das famílias açorianas, porque acreditamos que esta é mesmo a medida mais importante para o desenvolvimento dos Açores. A Sra. Secretária foi já bastante esclarecedora nas suas respostas, ainda assim, uma vez que como o PST já referiu, estamos nesta audição a debater uma proposta de alteração do PCP, e eu gostava de saber qual é a sua visão, de facto, sobre esta mesma proposta, se consegue elencar aspectos positivos, ou então se considera que esta proposta acarreta riscos que são demasiado altos e que, no fundo, não deve ir para a frente e deve ficar em vigor esta proposta do Governo. E também gostava de fazer aqui uma última questão, que também já fiz ao Secretário Regional da Região Autónoma da Madeira, se considera que o facto dos açorianos se verem obrigados a adiantar este custo, a suportar este custo do bilhete, se tem atrasado o desenvolvimento da região e se consegue, no fundo, avaliar o impacto desta medida. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agora, para responder a Sra. Secretária Regional, faz favor.
obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar também ser sintética, porque penso que de alguma forma já muito foi dito sobre estas questões colocadas agora pela Sra. Deputada da Iniciativa Liberal. E, portanto, o que eu volto a repetir é que esta proposta é uma proposta teórica que vai ao encontro daquilo que é a vontade popular que todos temos de pagar apenas os 119 euros, no caso dos Açores, mas que não diz como é que se chega lá, não diz como é que se operacionaliza e, portanto, tem todos os riscos inerentes, que já foram aqui falados, de fazer isto contra a vontade das companhias, as companhias deixarem o mercado e, portanto, a partir daí nós não só temos que acautelar as que estão, fazer com que outras voltem ao nosso mercado e que algumas, porque há sempre a possibilidade de outras entrarem no mercado se nós criarmos condições para isso. Se nós criarmos condições restritivas, é que nem as que estão, nem as potenciais que podem vir a estar. E, portanto, não podemos correr esses riscos. Em relação à questão de se este modelo que tem vigorado desde 2015 criou ou não criou condições tão favoráveis como seria desejado para o desenvolvimento da região autónoma dos Açores, eu não consigo ver nexo de causalidade entre uma situação e outra. Primeiro porque os Açores estão a crescer em termos económicos há mais de 50 meses consecutivos. E, portanto, estão a crescer porque a economia está a crescer, nós estamos em pleno emprego, nós temos crescimentos do PIB ligeiramente superiores, mas ainda assim superiores ao nível nacional, ao PIB a nível nacional, e, portanto, estamos num processo de crescimento, em grande parte, derivado do setor do turismo e de todos os outros setores, porque eu gosto sempre de explicar que a região autónoma dos Açores não é uma região que está apenas focada no desenvolvimento turístico. Tem agricultura, tem pecuária, tem pescas, tem indústria, todas as indústrias agroalimentares decorrentes da nossa atividade de pescas e de agricultura são fundamentais para o desenvolvimento económico. Nós produzimos grande parte das nossas necessidades alimentares e temos o turismo. E o turismo é um setor exportador, é um setor que é fundamental para nós, não só pelo turismo, mas por aquilo que representa em termos de aumento do consumo dos produtos que nós próprios produzimos. Portanto, há aqui uma sinergia muito importante entre os diferentes setores e dentro desses setores o turismo tem tido um progresso, um desenvolvimento muito substancial nos últimos anos. Mas o turista não tem nada a ver com a tarifa de residente. E, portanto, os crescimentos no turismo entre 2019 e 2024, 2025 não está fechado, mas houve crescimento também ao longo do ano, e portanto nós já crescemos mais de 60% sobre os dados de 2019. E portanto os crescimentos têm sido de 2 dígitos durante os primeiros anos pós-pandemia, agora o ano passado foi já de 1 dígito só, e é natural, porque nós começamos a entrar em plano alto e começamos a entrar já numa situação em que a base é maior e os crescimentos não são tão significativos como eram quando a base era menor. E, portanto, isto para dizer que o turismo não está diretamente relacionado com esta tarifa e o turismo tem crescido substancialmente nos Açores. Os residentes também cresceram muito em termos de mobilidade do que eram antes, porque antes era mais difícil, tinham menos oportunidades de viajar, tinham menos também frequências, porque o turismo trouxe mais frequências e havendo mais possibilidades do residente viajar com mais frequências, com mais rotas, com mais e com o subsídio, apesar do modelo não ser o ideal, mas tem o subsídio, e portanto pagavam no final do dia os 134 euros e agora pagam 119, houve efetivamente um grande incremento da mobilidade naquilo que diz respeito aos residentes. Portanto, não posso ter aqui nenhum nexo de causalidade naquilo que quer induzir, porque o desenvolvimento da região está-se a fazer, em primeiro lugar, segundo, porque os residentes também estão a viajar mais e os turistas estão a vir muito mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. Eu não registro inscrições para a segunda ronda e, portanto, nessa medida, cabe-me encerrar os trabalhos, agradecer à Sra. Secretária Regional a sua disponibilidade, a sua participação e os esclarecimentos que trouxe à Comissão
e desejar que a possa rever brevemente. Muito obrigado, Sr. Secretário Regional, Obrigado. em nome da Comissão, Com Srs. certeza. Deputados, Sras. Deputadas, estão encerrados os nossos trabalhos por hoje. Muito obrigado, bom almoço. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Secretário. Beijo.